Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas, abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, da cova dos leões à cova do anjo. Hoje, terça-feira, a oração de Daniel. Bem querido, bem querida, que maravilha de estudo. Que maravilha é estarmos na presença de Deus e buscando o seu poder, buscando a sua graça e recebendo de Deus a iluminação. Este é o nosso guia de estudo e você pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira. Bem querido, a oração de Daniel. Há muita discussão sobre a questão de se Daniel teria provocado a situação. E alguns dizem que se Daniel seguisse os conselhos de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 6, ele talvez não fosse sido levado à cova dos leões. Bem querido, qual o conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 6? Tu, quando entrares para orar, no teu quarto fecha a porta e ora em secreto. Precisamos perceber que não podemos aqui cometer um erro de anacronismo. Jesus, humanamente falando, e Daniel viveram em tempos diferentes, separados por, assim dizer, por 400 anos de diferença, ou mais que isso, 500 anos de diferença. Precisamos entender que a oração de Daniel era um testemunho. E Daniel estava habituado a fazer isso em seu quarto, porque essa era a forma de Daniel ter contato com Deus, e aquilo era um testemunho vivo de que Daniel era fiel ao seu Deus, que ele conhecia o seu verdadeiro Deus. Daniel orava com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, porque isso era um costume da época. Assim como hoje o povo islâmico, mesmo em qualquer parte do mundo que eles estejam, eles oram voltado para Meca, porque eles usam até uma bússola para indicar ali o lugar, a posição certa que está Meca, né? Em reverência à cidade sagrada. Daniel também tinha essa questão, porque Jerusalém era a cidade sagrada, e lá estava o templo antes de ser destruído. E na cabeça de Daniel, toda a orientação espiritual, ele fazia isso para louvar, para engrandecer, para fazer reverência ao nosso Deus. E não para se amostrar, não para aparecer, não para que ele fosse visto pelos homens, mas era um testemunho vivo. Por isso então Daniel, ele orava dessa forma, e quando ele soube que foi decretado esta lei pelo rei Dario, ele não quis mudar, porque se ele mudasse, era como se ele estivesse se escondendo, era como se ele estivesse recusando, era como se ele estivesse, na realidade, não assumindo a sua religiosidade, não assumindo a sua fidelidade. E Daniel não queria, de forma alguma, deixar de assumir a sua fidelidade para com Deus. E então Daniel foi para o quarto onde ele tinha costume de orar, e ali orava. E mais, queridos, Daniel orava 3 vezes ao dia. Talvez no amanhecer, ao meio-dia e ao pôr do sol. Daniel orava justamente para a honra e glória de Deus. Talvez na hora da oração do santuário, talvez às 3 horas da tarde, Daniel também estivesse ali orando. O fato é que Daniel tinha uma vida de oração. E essa vida de oração que Daniel tinha fez toda a diferença na vida de Daniel. E essa vida de oração pode fazer toda a diferença na sua vida. Precisamos ter esse hábito de orar por nós mesmos, de orar por nossa família, de orar pelos que estão ao nosso redor, de orar pelo nosso trabalho, de orar por aqueles até que nos perseguem, disse Jesus. Precisamos ter o hábito de falar com Deus e que isso seja um maravilhoso costume em nossa vida. E que nada nos separe desse hábito. Entre
obedecer à lei dos homens e à lei de Deus, Daniel ficou com obedecer à lei de Deus. Para Daniel, era melhor falar com Deus do que se preocupar com as leis dos homens. Que Deus te abençoe, que Deus faça também de você uma pessoa de oração, de intercessão, e que você esteja tranquilo na hora que você estiver na comunhão com Deus, sabendo que Deus cuidará de você e de todas as coisas que estão ao seu redor. Amém.